Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio que vai além das fronteiras convencionais quando o assunto é saúde e bem-estar. Esse é o Pod Light, eu sou a Valéria Luz e hoje estamos trazendo uma perspectiva única para inspirar cada um de vocês a cuidar da saúde de maneira inovadora e acessível. Já estamos acostumados a ouvir médicos e profissionais de saúde compartilhando suas valiosas experiências. Mas nesse episódio especial, vamos mergulhar no mundo da indústria de suplementos alimentares e explorar como ela pode ser uma aliada na busca de um estilo de vida mais saudável. Hoje meu convidado é um empreendedor visionário. Fernando Ferdinandi, proprietário e idealizador da MaxiNutri, uma empresa brasileira que nasceu aqui, Pé Vermelho, que não apenas produz suplementos, mas está elevando os padrões da indústria de suplementos. É uma abordagem diferente, mas tão essencial quanto, quando se trata de cuidar de nós mesmos. A MaxiNutri, com mais de 250 produtos no seu portfólio, está inovando e se destacando. Venha ouvir a história que está por trás dessa marca, os valores que a orientam e como ela se tornou uma referência no mercado da saúde. Fernando, muito feliz em você estar aqui hoje. A gente que parceiros de profissão, né, como farmacêutico que você é. Então, é uma honra para mim te receber e saber um pouquinho mais da sua história, que se funde aí, né, com a da sua empresa. Legal. Olha só, muito obrigado pelo convite. Você sabe que é a primeira vez que eu participo num algo parecido assim, sabe? Que bom. E como você bem disse, né? Somos parceiros de profissão, sou farmacêutico também. E digo que a nossa profissão tem como um grande propósito cuidar de pessoas. É isso daí? Isso aí. A sua história de vida nos mostra muita vontade de vencer, determinação e foco no objetivo. De office boy a líder de uma empresa referência no mercado, como que você conta essa história? Como que você chegou até aqui? Pois é. Você sabe que é uma longa história já. É, né? Valéria, deixa eu te falar uma coisa. Então, nós moramos numa cidade pequena, né? E como bem sabemos, a cidade pequena, ela permite muitas coisas que não são grandes acessos às grandes cidades, que é o quê? Você tem uma pessoa com seus 12 anos começando a trabalhar. Sim. Então, e era algo que hoje é impensável, mas no passado era uma realidade. Então foi assim, tava no colégio, tem um amigo da sala que trabalhava numa farmácia na cidade, e aí cheguei pra ele e falei assim, escuta, será que lá na farmácia que você trabalha não tem uma oportunidade pra mim começar a trabalhar também? Ele falou, eu vou falar com o meu patrão lá e depois eu te falo. Com 12 anos. Com 12 anos. E aí, no outro dia, ele chegou e falou assim, falei com ele lá, tá? Disse que pra gente ir lá hoje à tarde e ele vai fazer um bate-papo com você e tal. E eu lembro que a gente saiu no intervalo era o recreio, né? Porque eu estudava à tarde, imagina, olha só. E aí, nós fomos até lá na farmácia. E cheguei lá, comecei a conversar com o proprietário da farmácia e perguntou assim, daí, o que você sabe fazer? Eu falei assim, nada, né? Você já teve alguma profissão? Não, nunca trabalhei. Ele falou assim... Só sei andar de bicicleta. Só, exato, era o que eu sabia fazer bem. Ele falou assim, você pode começar quando? Eu falei, posso começar amanhã. Eu falei, então tá bom. Ele falou, olha, é o seguinte, como você não sabe ainda nenhuma atribuição, não tem nenhuma tarefa e tal, não sei o que, ele falou assim, você vai trabalhar de graça, tudo bem? Eu falei assim, tá ótimo pra mim. Na verdade, naquele momento você era nem mais... sabia que significava isso. Não, de verdade. Era mais assim, era mais uma atividade, era mais a inclusão de uma coisa na minha vida do que tinha um significado real de ser um trabalho, sabe? Sim. Mas o mais interessante foi chegar em casa no fim do dia, daí voltei pra escola, terminei a aula do dia, cheguei em casa e falei assim, mãe, tem que contar uma coisa pra você, o quê? Eu arrumei um emprego. Ela falou assim, daquele jeito, né, mãe, né? Falei assim, então, arrumei um emprego, mãe. O Sadal, eu vou trabalhar na farmácia que o Sadal trabalha. O Sadal era meu amigo. E aí eu falei assim, mas você vai trabalhar onde? Eu falei assim, eu vou trabalhar lá na farmácia Niki, lá com o Ricardo. Ela falou assim, começa quando? Começa amanhã cedo. E ela ficou um pouco descrente que era real. Né? E aí é o seguinte, aí ela percebeu que começou a entardecer um pouco mais e eu comecei lá, preparar. No meu guarda-roupa, separei uma calça jeans para outro dia, uma camiseta e tal. Aí peguei a bicicleta, falei, minha bicicleta vai ficar na rua, vou ter que providenciar um cadeado. E comecei a providenciar as coisas. E ela chegou e falou assim, essa história que você vai trabalhar é sério? Eu falei, sim.
falou assim, amanhã? Eu falei, é. Bom, e eis que no outro dia, né? Bem antes da farmácia abrir, eu já estava encostado na porta do trabalho, esperando. E foi o primeiro dia de trabalho. Aí eu comentei com ele, com o Ricardo, que era o proprietário, eu falei assim, ó, minha mãe quer conversar com você. Sim, até porque... Então, e aí o seguinte, aí eu lembro que ele ligou pra ela e explicou que realmente eu tava trabalhando e tal, e que ela falou assim, ai, mas cuidado, hein, não põe ele pra ir muito longe. Mãe é sempre muito protetiva, cuidadora e tal, esse tipo de coisa, exato. E eu comecei, realmente tinha 12 anos, isso foi em 92, e a tarefa na farmácia era fazer cobrança na vizinhança ali. Era uma época que se vendia as coisas ainda na caderneta, sabe? Anotava notinha assim. Sim, e tal. E fazia entregas. E essa era a minha atividade. Eu trabalhava das 8 ao meio-dia, ia para casa, tomava um banho, preparava as coisas e ia para a escola. Você vê que com 12 anos você já tinha essa consciência até, né? De querer fazer algo, né? Porque hoje você está contando, meu filho tem 12 anos e eu estou imaginando... Você acha que eu ia acreditar também que meu filho vai chegar e falar que quero trabalhar, mãe? Como assim, né? Pois é. Não, e você sabe que é o seguinte, e quando eu comecei a trabalhar, claro, na verdade, quando terminou o primeiro mês, o meu patrão na época chamou eu e falou assim, ó, tô aqui pra você. Daí era um envelope. Aí eu percebi que tinha dinheiro dentro, eu abri, fiquei todo feliz. Ele falou assim, ó, é o seguinte, ninguém merece trabalhar sem ser reconhecido. Olha só, pra você ver, né? São coisas assim que aconteceram há muitos anos. E ainda eu lembro disso, com uma clareza, como se fosse hoje. E você sabe que isso acabou sendo valores, coisas que foram ficando dentro de mim, você carrega, que hoje me norteia dentro das minhas atitudes, das minhas tomadas de decisões. Sim. E tal, que acima de tudo é respeitar, sabe, o labor de outra pessoa. É isso aí. O ser, né, que hoje faz parte. A MaxiNutri está com quantos funcionários hoje? Hoje, interno, nós temos hoje por volta de 250 colaboradores e o time externo deve totalizar uns 70 pessoas. Quando você diz time externo? Nós temos uma equipe de promotoras na rua e time de vendas. Isso que está já alcançando o Brasil afora, não? Exato. Então, como é o nosso modelo de operação como MaxiNutri? Hoje, nós temos por escolha, por propósito, assim, trabalhar principalmente através de uma rede de parceiros que são os nossos servidores. Então, hoje, a MaxiNutri possui como cliente no Brasil distribuidoras, que através das suas equipes de venda nós alcançamos os mais diversos, a gente chama de PDV, pontos de venda, que são as farmácias do Brasil, seja ela farmácia ou lojas especializadas desse mercado de nutrição. Sim. Você chegou a ter uma farmácia de manipulação, né? Depois de trabalhar e tal. Tive. Então, voltando um pedacinho atrás. Então, foi assim. Entrei nessa farmácia e eu trabalhei de 92 até, pra ser mais exato, até 98. Foi quando eu passei no vestibular. Meu pai é agricultor. Minha mãe era do lar. E aí, era uma época que a agricultura não estava muito legal. Entendeu? E nem mesmo as coisas em casa. E aí, me parecia muito adequado, ou era aquilo que estava muito vivo em mim naquele momento, que era estar dentro do ambiente de farmácia. Sim. E tomei a decisão de fazer o quê? De cursar o curso de farmácia. Mas ainda dentro dessa trajetória, lá na farmácia... Continuava? Então, como é que foi? Foi assim... estar na farmácia, então vamos voltar para 92. Então, quando eu comecei trabalhando, fazia entrega e cobrança e tal, e era, na verdade, o seguinte, era uma tarefa desagradável, porque você estava na rua de bicicleta, sol, e andava muito e tal, e aí eu ficava já incomodado com aquilo. Eu falei assim, eu queria trabalhar, mas agora não tá mais tão gostoso assim, já quero dar uma mexida nisso. E aí é o seguinte, existe dentro da farmácia a posição de quem faz serviços externos e existe a posição de quem trabalha atrás de um balcão da farmácia, que a gente conhece como um balconista. Sim. E aí eu lembro que eu falava assim, escuta, como é que eu faço para virar um balconista aqui? E aí os meninos que já eram mais velhos de casa falavam assim, ó, você precisa estudar. Mas estudar o quê? Não, você precisa estudar a bula de medicamentos, você vai ter que estudar, vai ter que entender como é que funciona. E na verdade que no horário de trabalho, imagina, isso era impensável, vou parar, deixar de fazer as minhas atividades e tal.
E na nossa cidade, era uma cidade muito pequena na época ainda, as farmácias tinham escala de plantão. Então tinha cada semana um grupo de farmácias ficava abertas. A gente abria sábado, domingo e todos os dias da noite até às 10 horas. Imagina, que era assim. E aí é o seguinte, e nesse horário dos plantões, aí eu tinha a permissão de pegar e começar a estudar, fazer esse tipo de coisa. Então, durante um bom tempo, eu ficava assim, me candidatando realmente a estar presente no plantão e estudar e tal. E aí eu lembro que a dona Júlia, que era minha patrona na época, era uma pessoa muito atenciosa e ela gostava muito de ensinar. E ela percebeu isso, então cada vez que a gente fazia um plantão, e ela ficava me ensinando coisa e tal. Resumo. Eu, com 14 anos, eu já não estava mais na rua, já estava atrás de um balcão de farmácia. Imagino hoje uma criança com 14 anos, gente, atrás de um balcão de farmácia. Inclusive, naquela época, a gente fazia injeção, media pressão e fazia atendimentos. E era isso. Muito novo. Acho que você tem uma consciência, assim, até, né, do seu eu, assim, muito interessante. Porque com 14 anos, não tinha medo? Medo de errar, medo do outro, no caso, né? Porque eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em balcão de farmácia, que eu sentia o preconceito. Uma por ser muito nova e outra por ser mulher. Às vezes, teve cliente que chegou para mim e falou, eu quero falar com a farmacêutica. E eu, 21 anos, sou eu. Não, você não. Eu não quero falar com você. Me chama o responsável. Porque é uma cara de bebê, com 21 anos a gente tem, né? Então, eu tô imaginando aqui com 14 anos, você não tinha um medo, assim, do cliente, no caso? Não tinha, com certeza. E, na verdade, isso era algo que acontecia. Então, muitas vezes, as pessoas chegavam lá e elas tinham um problema que elas entendiam ser mais sério, alguma coisa assim. E ela realmente, ela pedia. Quando a gente iniciava o atendimento, ela percebia que havia a intenção da minha parte de conduzir o atendimento. Ela perguntava assim, mas o Ricardo não tá aí? Eu posso falar com ele? Sim. E isso é natural e é muito importante a gente respeitar esse espaço, sabe? Porque se a gente não tem o tato de entender o que a outra pessoa quer, aí você começa a realmente atropelar processos e aí eu digo que ganha até descredibilidade, sabe? É isso daí. De uma farmácia, no caso, que daí depois disso você fez a faculdade Exato. E comprou a farmácia ou você montou? Nós compramos. Então foi assim, fui para a universidade, chegamos lá, e logo de cara, formamos um grupo de amigos e tinha uns que eram bem mais próximos e um em específico nós nos tornamos sócios desde a faculdade, logo no primeiro ano. O que nós fazíamos na faculdade? Porque sair do trabalho e começar a virar uma vida acadêmica era uma vida que era o contrário, só tinha gastos. E eu já tinha aprendido a fazer reservas, ter economias, esse tipo de coisa. E eu lembro que um dos primeiros investimentos que eu fiz quando eu entrei na faculdade foi comprar um computador, porque eu entendia que ia ter que usar para fazer as minhas atividades da faculdade. E aí eu percebi que tinha uma oportunidade lá, que era o quê? Fazer relatórios técnicos de aulas práticas, fazer trabalho de conclusão de cursos, dar aula particular e tal. Isso de modo, vamos dizer assim, informal, claro. Então, o que nós fazíamos? A gente vivenciava um período com aquelas disciplinas e tal, tentava ganhar ao máximo habilidade nelas e pegava os nossos calouros, ia até eles e oferecia os nossos serviços. E sempre tinha algumas pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade para entender a matéria, uns tinham mais ocupações, sabe, assim, noturnas, e daí não estava muito disposto com a faculdade, e a gente trocava o nosso tempo de lazer por essas atividades. E eu e esse sócio na faculdade fizemos isso pelos 3 anos, e quando concluímos o curso, nós tínhamos uma boa reserva. Sim. E foi aí que, quando concluímos, em dezembro de 2000 me formei, logo de janeiro para fevereiro, a família dele falou, vamos adquirir uma farmácia. Eles fizeram a aquisição de uma farmácia em Arapongas. E aí me convidou para ser sócio dele. E aí fui para dentro do varejo. Então, em fevereiro de 2001, estava eu pela primeira vez atrás de um balcão de farmácia, mas estando junto como sócio dela. Sim. Você tem uma veia empreendedora, né? E é muito interessante você contar essa história e a gente visualizar que isso aí sempre esteve com você, né? Eu digo que... Você sempre encarou aí as oportunidades. Você viu oportunidade em todo lugar que você passou, no caso. Não, e você sabe que dentro da própria faculdade, no último ano do curso... Então, na última semestre do curso, nós tínhamos uma grade um pouco mais,
folgada, vamos dizer assim, Sim. ou com mais janelas em função dos nossos estágios. Então, nós tínhamos estágios em farmácia, de atendimento, nós tínhamos estágio em hospital, e no município foi aberto um programa pelo Estado, que era o Programa da Saúde da Família. E aí a PMI recrutou na época muitos voluntários, na verdade não eram voluntários, seriam funcionários mesmo, para participar desse programa. E aí eu me inscrevi, acabei passando pelo processo seletivo. Olha só. E o último semestre da faculdade eu fui agente comunitário de saúde também. Então, e aí tinha... devido a onde eu morava, no bairro, eu acabei sendo agente daquela região. E que trabalho que era? A gente visitava as residências, cadastrava essas famílias e direcionava atendimento. Foi um programa de ir para dentro dos lares, conhecer mais quem eram os usuários do sistema de saúde daqueles bairros, das regiões, era isso. É sensacional isso. Você formou a pessoa, o caráter, né, que você tem hoje, né, o caráter. Enfim, e eu acredito que te fez... voar, porque é uma consciência, principalmente trabalhando com saúde pública, né? Uma consciência que você só consegue botar na mão na massa. É muito bonito falar, né, que saúde pública, o SUS, mas sem entender, sem viver aquilo ali de dentro, né? E você sabe que ele é efetivo, ele atende muitas pessoas, ele é o recurso, ele é o único recurso de muitas famílias. Sim. E realmente a gente conseguia presenciar que aquilo ali era muito importante, era fundamental. E depois disso, o que inspirou a fundar a empresa em 2007? Então foi assim, em 2001 comecei minha jornada como primeira jornada como empresário, tal. E aí a minha vivência dentro da onde eu tinha trabalhado anteriormente era uma farmácia que tinha manipulação. Eu tinha ganhado essa habilidade, esse conhecimento. E aí trouxemos para nossa farmácia também manipulação, que, afinal de contas, a gente acaba tentando trilhar aquilo que a gente tem mais familiaridade, que tem mais domínio. E aí ainda fui visitar o Ricardo e falei, vou te contar uma coisa. Vou virar teu concorrente, eu vou montar uma farmácia de manipulação. Eu lembro bem que ele falou para mim assim... desde que você trabalhe certinho, você nunca vai ser meu concorrente, entendeu? Então foi muito legal. E nós temos muita amizade. Eu, durante toda a vida que eu tinha a farmácia, e até hoje, eu com uma certa frequência vou lá visitar ele, bato papo e tal, não sei o quê. E eu tenho muita gratidão. Foi uma escola. Foi, por essa oportunidade, exato. E aí começamos, então, a nossa atividade também de manipulação. E tínhamos que buscar uma oportunidade no mercado, um nicho para atuar. Então, inicialmente, visitávamos diversas especialidades médicas, dermatologia, pediatria, cardio e tal. E na época estava muito em auge, assim, sabe? E era muito forte as especialidades de cardiologia atuarem com a parte de cuidados à questão da obesidade, sobrepeso, esse tipo de coisa. E Arapongas e região possuía médicos que tinham grande fama pelas suas qualidades de atendimento, pelo seu resultado, esse tipo de coisa, pelo know-how, pela experiência que possuíam. E a gente acabou tendo a oportunidade de começar a atender alguns desses profissionais produzindo a formulação para os pacientes deles. E a gente sempre foi muito ético, muito cuidadoso para que o produto, tivesse... Porque, acima de tudo, o produto precisa dar resultado, performance, senão você não tem recompra. E você sabe que a gente foi ganhando, na verdade, com isso também know-how, experiência e, ao mesmo tempo, de certa forma, uma fama. E aí, o que aconteceu? E aí eu comecei, assim, ter oportunidade com outro médico, com outro, e eu fui... Resumo, de Londrina a Apucarana, Astorga, essa região, a maioria desses profissionais que trabalhavam com essa especialidade voltada principalmente à redução do peso, ao cuidado de saúde... Emagrecimento. Viraram, de certa forma, clientes da gente. Nós atendíamos outra especialidade, mas esse era o nosso principal negócio. Sim. E aí, isso me despertou muito o quanto das pessoas... no dia a dia, sofriam com a questão do peso, com a saúde, sabe? Porque o excesso de peso traz vários outros problemas de saúde. Hipertensão, diabetes, dores articulares, e vem vários outros fatores. Bom, e aí o seguinte, chegou um momento que eu falei assim, mas ter a farmácia e produzir esses medicamentos tá me segurando. Eu tava assim, eu só posso vender até aqui onde meu braço alcança. E se eu tivesse algo que eu pudesse vender lá na capital? Que eu pudesse vender para o estado vizinho? E aí foi aí que começou o tal do bichinho
da inconformidade, sabe? É que do inconformismo. Farmácia de manipulação, é como você falou, tem um limite, né? E a gente precisa, para trabalhar certo, para fazer tudo certo, você precisa ali ter o prescritor do seu lado, a receita médica, né? A gente não pode sair fabricando, sair vendendo sem... Exato. sem olhar a quem, né? Enquanto... tudo que caracterize até uma produção em escala, a gente é vetado, né? Na farmácia de manipulação. Nossa, você colocou cirurgicamente. Por quê? Uma farmácia de manipulação, ela atende uma demanda de uma prescrição. Sim. Então, por isso que o nosso braço ia até próximo a Londrina, Apucarana, cidades vizinhas. Por quê? Porque ele tinha condição de diariamente pegar essas receitas, produzir esse medicamento e entregar no outro dia. E é isso. E eu sentia que queria escalar mais isso. Lá vem a sua veia empreendedora querendo voar mais alto. E aí, vamos então fazer alguma coisa? Vamos. Então vamos industrializar alguma coisa. Então, o que vinha na cabeça era indústria. Porque indústria, né? Parecia tão bonito falar industrializar alguma coisa. Mal sabia aonde estava se metendo, né? Aí é o seguinte, vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer então para industrializar? Claro, nós não tínhamos recurso financeiro, não tinha competência técnica para nada voltado a medicamento. E era um mercado que era mais acessível, que ele estava pungente, estava no auge, acontecendo muito. Era um mercado voltado o quê? Era o início do mercado à suplementação no Brasil. Isso aí. E aí eu lembro que chegava assim, alguns vendedores de distribuidora. Foi assim a nossa pesquisa de mercado. Chegava um vendedor da distribuidora e falava assim: escuta, fala uma coisa pra mim. O que tá vendendo bem assim, que não é medicamento, tipo assim, mas que também não é cosmético, nada que é tipo suplemento? Fernando, olha, tá vendendo muito bem shake. Então tinha uma marca de shake que tava no auge no Brasil, entendeu? E eu falei, shake tá vendendo bem. O shake foi parar na lista. Aí vinha um próximo vendedor de distribuidora e falava assim, escuta que tá vendendo bem. Falou, nossa, cara, é o seguinte, nós estamos vendendo muito bem um chá verde solúvel e tal, não sei o que, tá indo bem. Opa, chá verde solúvel. Acredite você, nossa pesquisa de mercado foi assim, dentro do balcão da farmácia, conversando com esses vendedores. A partir daí eu falei assim, eu acho que a gente já tem agora uma ideia do que a gente pode fazer. Como é que a gente vai começar isso? Isso dá para virar uma empresa mesmo, e acredito que nós tenhamos os recursos possíveis. Aí, naquela época, eu lembro que eu procurei alguns apoios, tipo, fui pro Sebrae, fiz um chamado próprio, era um programa inicial para entender como empreender e tal, e falei assim, vamos começar. E aí, o seguinte, decidimos que ia nascer a empresa de nutrição. E aí, tinha que buscar um nome, né? E aí, a gente pensou em muita coisa e tal, e aí chegou um dia, que não sei da onde lá, nós se inspiramos, eu falei assim, pronto, já sei. Nós vamos fazer o Máximo em Nutrição. E aí nasceu o Maxi Nutri. Então veio daí, na época, o nome da empresa. Eu já havia feito uma pós-graduação no Sesumar, em Maringá. Tinha feito de tecnologia farmacêutica. E aí, naquela época, eu falei assim, vou recorrer a alguns recursos. E aí fiz o quê? Acionei o curso de farmácia, de nutrição do Sesumar, na época. E aí os professores agendaram uns horários de atendimento pra gente. E nós fizemos um projeto tipo embrionário lá dentro da universidade. Então, eles nos apoiaram inicialmente com essa parte de desenvolvimento dos produtos. Foi assim que aconteceu. Bacana. Foi assim. A gente olha a história... Se a gente olhar para a Maxi Nutri hoje, né? O quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, a gente não imagina. E é isso que eu estou mais gostando de fazer, né, esse programa e executar esse projeto, porque, como a gente conversou anteriormente, a gente não imagina a pessoa que está por trás. A gente não imagina os desafios enfrentados, que se colocam no meio do caminho, né, para chegar onde chegou. Aliás, as pessoas, quando veem uma empresa dando certo, acham que é tudo muito fácil, né? Porque a gente acaba aparecendo aquilo que deu certo, né? Mas teve desafios aí. Teve. Que desafios que você enfrentou? Bom, primeiro, olha só. Então, resolvemos abrir a empresa, constituir ela. Nós fizemos muitas coisas que não deveríamos ter feito por completa falta de experiência e tal. Ao ponto que eu aluguei um ponto comercial na nossa cidade, numa avenida. Pra que você aluga um ponto comercial? Ele tinha uns 70 metros quadrados pra se montar uma empresa que você vai, teoricamente, industrializar alguma coisa. Foi isso. Então, essa foi a primeira tomada de decisão equivocada. Alugamos aquele ponto comercial. Pra você ter uma ideia, no passado ele tinha sido antes um estabelecimento funerário, tinha sido fechado, e a gente alugou aquele espaço, ele era muito pequeno, e aí eu lembro que eu preparei ele, comprei os equipamentos, inicialmente comecei a trabalhar, comprei todos os equipamentos errados.
Meu Deus, quando a gente começou a tentar produzir os produtos, então não funcionavam, não eram adequados. Aí entendi que tinha comprado as coisas erradas, porque tinha buscado sem um apoio adequado. E aí vende isso e agora vamos procurar alguém que pode nos orientar para comprar os equipamentos certos. Então, sabe, Valéria, foram diversas as tentativas e erros. Porque na época não tinha a consciência, não estava colocando... Você começou do zero. Não tá, exato. Então, sabe, eu falo assim, que saiu de trás do balcão de uma farmácia e tentou empreender. E é muita tentativa e erro. Porque hoje, com a bagagem que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu falo o seguinte, sabe, olha só, uma coisa muito importante que eu ouvi e nunca mais esqueci, sabe? A palavra planejamento é desse tamanho, a palavra ação é desse tamanho. Mas... Porque a gente precisa muito planejar e depois executar. E a gente era puro execução, entendeu? Não tinha planejamento. E aí o seguinte, isso aumenta os desafios. Aí ficamos só um ano nesse endereço. Quando venceu o primeiro ano de contrato, mudamos dali. Comecei a empresa com 2 funcionários. Eu trouxe uma funcionária da manipulação e convidei mais um amigo para trabalhar juntos. Então éramos em 3 lá na época e ainda tinha farmácia. Então eu ficava me dividindo entre as 2 atividades. E você estava com que idade? Eu tinha 27 anos. Gente... É isso aí, 27. É muito novo. E daí, eu tava começando a namorar minha esposa nessa época. Então, nós já éramos namorados, exatamente. E foi quando nós começamos a Maxinutri. E aí, eu ficava compartilhando com ela o que eu tava fazendo e tal. Ela é formada em marketing, ela é profissional de marketing como formação. E depois ela seguiu carreira na área... bancária e hoje tá com a gente na empresa. E aí é o seguinte, ficamos só um ano nesse endereço, aí mudamos, né? Não deu mais. E aí fui para um segundo endereço. Quando eu cheguei lá, eu lembro bem que eu tinha alugado um espaço físico. Nossa, eu tinha saído de 70 metros quadrados e tinha 350 a nova sede da empresa. Quando nós chegamos lá, a gente transportou todas as nossas coisas para esse espaço novo. Sim, eu lembro que a gente botava um pallet, a gente puxava tipo 1 metro de distância, bem arrumadinho, colocava o outro e o outro. Nossa, pra encher, pra ter aquela sensação que tinha enchido, assim. E imagina, esses 300 metros foram ficando pequenos, a gente pegou o barracão do fundo, depois ampliou a área, depois eu tava numa outra avenida de Arapongas, mas já não era mais uma avenida comercial, era uma área mais industrial. E tive que alugar uma outra área do outro lado dessa avenida, e eu fiquei fiquei 10 anos, na verdade, nesse endereço. Ele suportou a nossa atividade lá por mais 10 anos. Então, 1 ano no primeiro endereço e praticamente 10 no segundo endereço. E aí, quando nós saímos desse segundo endereço, nós fomos para a nossa sede própria. Aí nós havíamos comprado uma área e feito uma construção do zero, do jeito que a gente precisava. E aí, em agosto de 2018, nós fomos para dentro da nossa casa mesmo. Foi uma grande conquista, uma celebração aí. Muito bacana. Eu me lembro ainda de você na feira Consulfarma. Isso aí. Apresentando o produto. Exato. Lá atrás, né? Nesse tempo ainda que você apresentou produtos na Consulfarma, por exemplo, quanto tempo? Quantos anos você... Eu fui uns 4 anos consecutivos para a Consulfarma. Isso daí. Construindo ali já a sua clientela, né? Isso aí. Você sempre menciona a importância do apoio da sua esposa, Cíntia, maravilhosa. Como esse apoio se refletiu na sua forma de conduzir seus negócios? Tá, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que nem tudo é flores, né? Não, com certeza. E... Nem em empresa, nem em casamento, nem com filhos, nem tudo são flores. Graças a Deus, no casamento sempre foram flores. Na verdade, a dificuldade foi na vida profissional. E a Maxinutri começamos em 2007, fevereiro de 2007. Então, em 2011, em outubro de 2011, nós estávamos praticamente com quase 5 anos de operação. Nós tivemos um problema financeiro muito grande na empresa, mas muito grande. Nós éramos fornecedores de uma rede de varejo supermercadista do Brasil, que é de fora, muito grande no Brasil. E aí um comprador dessa categoria de produto fez uma proposta pra gente que nós produzíssemos para eles, assim, um lote muito grande de produtos, ainda customizado da marca da rede para um aniversário deles, porque ele precisava vender pra gente uma cota de aniversário. E eu falei pra ele, olha, não tem a menor condição. Pra você ter uma ideia, a cota do aniversário pra gente participar era maior que o faturamento meu de um mês. Poxa. Aí eu falei pra ele, olha, minha verba de marketing hoje é de 10%, um exemplo. Então tá bom, ele me preparou um pedido que deu equivalente a 1 ano de
de faturamento da nossa empresa na época. E entregou o pedido pra gente. A gente comemorou. Nossa. Porque você recebe um pedido desse via sistema, você já é fornecedor, você vai para uma reunião com gerente de compras, com gestor de categoria e tal. Você recebe oficialmente um pedido, sabe? E aí você fala, pronto, ganhamos na loteria, agora a gente vai. É isso aqui que eu quero. E nossa, me senti o máximo. Ali foi o auge da minha vida de empresário, né? Resumo, nós fomos, compramos todos os produtos, mandamos produzir esses materiais, eram umas squeezes personalizadas, fizemos uns kits e tal, produzimos tudo. Levamos para São Paulo, para um armazém logístico, e aqueles pedidos que haviam sido implantados, ele falou assim, eu vou dar uma particionada neles. Ele pegou o pedido e transformou em 2 pedidos. Um deles de 20% do volume total, e os outros 80% falou assim, eu vou receber esses 20% agora, você entrega nos meus CDs pelo Brasil, e os outros 80% depois a gente vai puxando. Entregamos esses 20%. Claro que esses 20% que nós entregamos inicialmente era muito mais que ele podia ter comprado. Nessa primeira entrega, abateu essa parcela dessa verba de aniversário. Resumo, e esses outros 80%, resumindo bem, ficaram 10 meses com a gente, com muitas e muitas e muitas reuniões e brigas e tal, não sei o quê. Resumo, isso desestruturou completamente a nossa vida financeira. Por quê? Porque eu havia produzido dentro de um mês, buscado recursos que nós tínhamos na empresa, recursos em banco através do nosso CNPJ, conversei com fornecedores, olha, tá vendo o pedido aqui? Me entrega essa mercadoria, vou entregar, produzir lá em 60, 90, 120 dias, a gente paga tudo e tal. Mas ele cancelou o pedido? Cancelou. Nunca receberam isso. Nunca receberam essa mercadoria. Nós, eu e meu sócio na época, denunciamos esses compradores para uma ouvidoria e falei com o presidente desse grupo. Depois descobriram que havia muitas fraudes nesse departamento. Esse grupo foi demitido, entendeu? Esse grupo de compradores e gerentes e tal, mas não resolveram a nossa situação. Então foi quando eu quebrei. Na verdade, em 2011... Uma crise. Exatamente. Nós chegamos a ficar devendo para bancos e fornecedores equivalente a 10 faturamentos brutos da nossa empresa na época, sabe? E aí que precisou de muita resiliência. E aí que eu digo que a esposa foi pedra fundamental. Ela olhou para mim e falou assim, olha, tamo junto. Nós vamos dar um jeito de resolver isso. Então, tive que encolher muito a empresa na época, manter um diálogo muito claro com todos os parceiros e fornecedores, o que tinha acontecido. E na época eu nunca tive um protesto na nossa vida. Nunca tivemos um protesto. Por quê? Porque a gente sempre manteve uma situação muito clara com eles. Eu semanalmente ou mensalmente fazia uma chamada com eles. Falava, tá acontecendo assim, tá assado, tá evoluindo assim. Então eles sabiam da nossa situação. Você joga aberto, né? Exato. Então eu digo o seguinte, que quando você coloca as cartas na mesa e expõe com muita clareza, você anula, sabe o quê? Expectativas falsas, promessas, e você torna, assim, as relações mais produtivas e com capacidade de avançar. Até porque os empresários sempre entendem que um problema pode acontecer na minha, na sua, né? Em qualquer lugar, na empresa. E se eu vou cobrar de você o quê, né? Se eu vou cobrar a perfeição, eu não posso, de repente, falhar também, né? Exato. E aí, nessa parceria, você conseguiu se levantar com a ajuda aí dos parceiros, fornecedores e tudo. E daí foi nesse mesmo ano que eu e esse sócio da farmácia, nós tínhamos que tomar uma decisão. Eu falei para ele, eu preciso cair de cabeça na fábrica agora, porque é o seguinte, existe uma grande dívida para ser paga. E falei para ele, olha, eu vou ter que me empenhar 100% aqui, caso contrário, o problema vai ficar muito maior para nós dois. E naquela época, a MaxiNutri era minha paixão. E nós chegamos num acordo. Ele ficou com a farmácia e eu fiquei com a empresa. Então, desde 2011, a MaxiNutri acabou sendo só minha, assim como as farmácias era só do meu ex-sócio. É isso aí. Seguiu a caminhada. Seguimos. Os valores familiares sempre, no caso, estiveram aí permeando a sua vida, né? Como que você inseriu a família na empresa? Tá. Olha só. Você sabe que isso é uma coisa até engraçada, sabe? Nós passamos já por diversas consultorias, entendeu? De fundações e outras consultorias. E aí, quando eu me deparo inicialmente com esses consultores, eu falo assim, eu quero expor uma situação para você. Eu tenho aqui dentro da empresa uma situação que talvez você vê em outros lugares, mas ela também está bem presente aqui. Que é o quê? Eu tenho bastante pessoas da minha família dentro da empresa.
entendeu? Eu tive pai lá trabalhando comigo já, hoje não mais, ele estava na hora de encostar ele estava meio velhinho, já precisando descansar. Aí é o seguinte, mas meu sogro tá com a gente, tenho tia da esposa, tenho irmão, tenho cunhada, sabe? Tenho primos dentro da empresa. E dentro da nossa empresa, nós desenhamos dentro do nosso código de ética e conduta, do compliance organizacional, que pode trabalhar famílias. Nós temos dentro da Maxinutri hoje mais de 15 casais, marido e mulher, trabalhando junto na empresa. Isso nunca foi problema para nós. Nunca foi. Nunca foi problema. Nem mesmo a presença da minha família lá dentro. Porque nós temos um acordo muito claro que do portão para dentro da empresa, lá é uma empresa. Sim. Lá nós temos um negócio. Então, lá o que existe é a meritocracia, entendeu? E quando nós temos essas situações das famílias, nós deixamos bem claro. Aqui dentro vocês não são marido e mulher. Vocês são 2 colaboradores da Maxinutri. E você sabe que isso está dando muito certo até hoje. E eu não me arrependo e não tenho intenção de mudar isso. É ao ponto que a gente continua incentivando que tenha outros casais lá dentro. Já faz parte da cultura da empresa, né? E é interessante porque isso já acho que gera uma confiança, né, do colaborador na empresa. Eu acredito que seja assim uma carta de tipo depositando toda a confiança, porque se estou eu e meu marido trabalhando naquilo, né? É muito bacana você ver isso. E aí acho que isso favorece o clima, né, positivo e bacana para todo mundo e a força mesmo, né, da equipe, né? Exato. Você sabe que isso, na verdade, traz uma fidelização das pessoas, sabe? De entrega. Porque não é comum você encontrar um ambiente de que você e seu marido pode entrar no teu veículo de manhã e ir pro trabalho juntos, fazer o mesmo horário de almoço e terminar no fim do dia e vir para casa juntos, entendeu? Sim. Então, aí... Nós somos famosos pelas nossas festas, entendeu? É verdade. Então, a nossa festa de fim de ano... Cada ano, superando. Exato, e ela é temática. Então, esse ano nós tínhamos mais de 450 pessoas, e era uma festa fantasia de novo, sim, sabe? Tinha... banda sertaneja, depois teve grupo de samba, depois teve DJ, assim, e é uma festa, e o nível de produção que as pessoas vão, nós fazemos concurso, nós temos muitos reconhecimentos, entendeu? Se vocês não acompanham a Maxinutri aí nas mídias, tem que acompanhar, até pra ficar por dentro aí das fantasias. Exato. E você sabe que é uma coisa que eu trouxe da minha vida pessoal. Né? Eu fui promotor de eventos em Arapongas. Durante muitos anos eu fiz várias festas em Arapongas, fiz shows. Além do empreendedorismo, a festa tá na veia, né? Tá, a festa tá na veia. E daí tinha uma festa fantasia muito tradicional em Arapongas. Verdade. E eu fiz ela por 9 anos consecutivos. Poxa. E sentia saudade, agora achei um lugar pra matar um pedacinho dessa saudade aí. Lá. Teve algum momento, porque mesmo passando por crises e tal, teve algum momento que você olhou e falou assim, não, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho para transformar o sonho lá de trás. Todo momento. Uma coisa que nunca passou na minha cabeça foi a palavra desistir. Não tô falando isso pra você que eu tô aqui agora, eu quero fazer essa história ficar linda, não. É porque era a minha convicção. Só um exemplo disso. Quando aconteceu toda a situação que nós estávamos lá, sim, naquele momento lá, separamos a sociedade, e aí o seguinte, resumo, virei dono sozinho de uma dívida de 10 faturamentos brutos da nossa empresa e tal. O primeiro movimento que eu fiz depois disso foi o que a primeira vez minha esposa olhou para mim e falou assim, se você me fizer mais uma dessa, eu ponho tua mala na varanda. O que eu fiz? Eu contratei uma agência de marketing. Então imagina você que naquele cenário caótico, a minha próxima iniciativa, quando eu olhei e me vi sozinho, falei, agora eu preciso fazer isso, ganhar volume, energia e tal. E olhava e pensava o seguinte, olha só, nossos produtos são muito bons. A gente sabe, assim, sempre foi uma premissa muito forte da gente, é o seguinte, a entrega do produto, ela tem que ser verdadeira e ela tem que ser de resultado. Então, o produto é muito bom. E aí, o que acontece? E eu falei assim, tá, mas talvez a nossa comunicação não tá boa. Eu tô com cara de uma empresa pequena de Arapongas, só que eu quero vender pro Brasil. Sim. Então, eu preciso que as pessoas lá fora vejam a gente como eu me sinto, sabe? Como eu quero me entregar. E aí, a gente buscou uma agência em Curitiba, que já cuidava de outras indústrias voltadas ao nosso mercado com muita competência. Eu sentei com eles, pus para ele tudo que eu queria.
E aí fechei um pacote completo de rebrand. Nós redesenhamos marca, material de papelaria, comunicação, catálogo, embalagens, tudo que se sonhar, site, tudo. E na época, o custo disso foi equivalente a 70% de faturamento de mais um mês. A hora que eu cheguei em casa e falei que tinha assumido mais essa dívida, a Cíntia olhou para mim e falou assim: olha, eu não sei o que eu faço com você. Se eu não fosse um profissional de marketing, eu acho que eu tava colocando sua mala na varanda. Ou seja, ela com certeza sempre te apoiou aí para... isso também é visão. É. Né? Ela conseguia enxergar, porque convivendo com você e sabendo que você não tinha preguiça, não era só uma aventura. Você acreditava naquilo e ela acreditava em você. Exato. Acho que o casal aí nessa hora, com certeza, ou ele mata o parceiro de vez, exato, ou ele levanta. Exatamente. Né? E agora eu entendi quando você disse que ela fez aí a diferença, né, na sua vida. E é admirável. Os valores da Maxinutri, vamos falar agora um pouquinho da empresa, destacam o respeito à vida e a integridade física. E eu fiquei impressionada em saber que todos os produtos da Maxinutri hoje são produzidos com energia solar. Exato. Né? E achei sensacional. Isso é uma responsabilidade ambiental que acho que vale a pena ser dito. E hoje, que outras práticas sustentáveis você tem lá na empresa? Olha, além disso. Uma das primeiras delas foi a gente optar por energia limpa. Porque é o seguinte, eu entendo que nós temos uma empresa de saúde, de bem-estar. Entendeu? Nós não somos uma indústria de medicamento, nós não cuidamos de doença. Tem que fazer sentido. A nossa entrega para as pessoas é o seguinte: com a gente você tá melhor. Essa é a ideia, entendeu? Tanto que é o seguinte, nós estamos nesse momento atual fazendo de novo um rebrand. Olha só, depois aí de tantos anos, nós estamos de novo fazendo todo um rebrand da indústria, porque a gente já entendeu que ela ganhou vida autônoma. Ela é um organismo independente do Fernando. Sim. Ela é a Maxinutri já. E aí o seguinte, e até de primeira mão para você, o nosso slogan, que era suplementos para a vida saudável, a partir de agora, de 2024, ele é orgulho em cuidar e nutrir. Olha assim. Entendeu? Então a gente nós trouxemos muito para dentro do nosso propósito como empresa, é o orgulho. Então a gente trabalha muito isso com as pessoas. Então, sabe, eu quero que as pessoas peguem um produto e falem assim: você trabalha onde? Na Maxinutri. Nossa, você trabalha lá na Maxinutri? E que isso seja motivo de desejo, sim, sabe, e tal. E também nos produtos. E para isso a gente precisa o quê? Ter boas práticas com o mundo, com as pessoas, com tudo. Então, a energia solar foi algo que nós trouxemos. Nós trouxemos muito antes de virar uma exigência em alguns estados, que é o quê? A questão da gestão de resíduos. Há muitos anos, Valéria, nós já temos uma iniciativa que, através da Eu Reciclo, chama do Instituto Hope, nós compramos todos os anos as mesmas toneladas equivalente à quantidade de papel e plástico que a gente coloca no varejo hoje. Nós compramos, através da Eu Reciclo, dessas cooperativas espalhadas pelo Brasil de reciclagem. Então, as pessoas nem entendem isso, mas há muitos anos, todo papel ou plástico que a gente coloca na rua, a gente já compra ele através dessa coleta, sabe? Que são esses catadores, essas cooperativas. E tem várias outras práticas lá. Cuidado com o meio ambiente, a parte de sistema de reciclagem e também gerenciamento de resíduo interno. E aí vai, sabe? Utilização de papel hoje, todo o nosso papel, eles vêm exclusivamente com a certificação FSC, que são fontes de reflorestamento. Material plástico, hoje nós já temos materiais plásticos que são híbridos de cana-de-açúcar e por aí vai. Isso é sensacional. Faz muito sentido nos dias de hoje que a gente fala tanto, né, sobre esse cuidado com o meio ambiente. Porque a gente, não adianta, como você falou, não adianta só eu me nutrir, né, e fazer tudo errado para o meio ambiente. Que pequeneza, né, você pensar só em si próprio, né? Eu digo que perde a coerência, sim, perde o propósito, sabe? Porque daí vira simplesmente uma operação mercantil, é só dinheiro. Pegue e pague. E aí a Maxinutri é um projeto de vida para as pessoas. A Maxinutri é um projeto de vida. Na verdade, tudo que foi feito até hoje foi feito com um time. Sabe? A obra não é minha. Não é minha. Hoje, o que a gente está alcançando, os níveis que nós estamos alcançando, o que nós temos, é realmente resultado de várias pessoas lá dentro, que não está estampado na camiseta dela, sabe? Está onde? Está, sim, está tatuado na pele, Maxinutri. É isso.
É isso. muito bacana. É. O que você está dizendo aí, você tem a comprovação, né, desse prazer de estar tatuado Maxinutri com o reconhecimento do Great Place to Work, né? 5 anos consecutivos, isso é um feito. Exato. Que legal, muito parabéns por essa conquista. Porque as pessoas às vezes não estão entendendo o que eu estou falando, como se fosse um selo. Exato. Né? Uma certificação de melhor lugar para se trabalhar. Exatamente isso. Olha que bacana. Porque, na verdade, eu falar aqui que a gente faz tudo isso, né? Pode parecer uma grande autorreferência, né? Como e tal. diz meu amigo Bruno. E o que acontece? E hoje nós temos realmente uma certificação de uma organização mundial que atesta que realmente é um bom lugar para trabalhar. Então. E você sabe que não para aí. Então, nós temos há 5 anos esse selo de Great Place to Work. O ano passado, nós recebemos assim, o destaque de ranquear dentro do Paraná. Então, nós ficamos entre as 100 melhores empresas do Paraná para se trabalhar. Nossa. Tá bom? E aí, tivemos uma outra grande novidade que nos enche muito de orgulho. E acho que talvez você não saiba disso. E vai te fazer, assim, muito sentido. Nós também recebemos, o ano passado, uma premiação, um reconhecimento da própria Great Place to Work em São Paulo, que nós ficamos entre as 50 empresas do Brasil de lideranças femininas. Olha só. É isso aí. Tem qual é a porcentagem? 67% das lideranças da nossa empresa são femininas. Que bacana. A mulher vai dominar o mundo, né? Todo mundo já dizia Beyoncé, né? Lá em casa já tá tudo já domina, já. Né? A Maxinutri, como que... Deixa eu reformular aqui minha pergunta. Como vocês identificam, como que acontece na Maxinutri a construção de uma ideia? Como você identifica a demanda? Vou fazer, porque hoje vocês com 250 produtos, né, no seu portfólio, como que você identifica? Vamos agora fazer... sei lá, shake de outra coisa, ou uma vitamina nova, um suplemento novo, ou como o ano passado teve o Glutezin, né? Exato. Como vocês identificam, assim, para produzir algo novo, essa necessidade? Porque lá atrás você contou que você perguntava para as pessoas no balcão. Exato. E hoje? Eu vou te falar uma coisa, esse é o processo mais fácil e simples que existe na nossa empresa. Sabe o que é? É ter ouvido. Sabe o que acontece? Eu vejo o seguinte, eu falo muito isso pro meu time. Entendeu? É perda de foco. Muitas empresas perdem o foco. Para que elas existem? Olha só, quando você constitui uma empresa, você idealiza fornecer um produto ou um serviço para alguém. Sim. Sabe? E aí é o seguinte, isso pode ser o pensamento inicial e eu vejo que ao longo do tempo esse pensamento desaparece. Porque ele começa a virar um pensamento pro eu. Como assim? Inicialmente você pensou em desenvolver um produto para atender uma dor, uma necessidade de alguém. Sim. E aí chega um certo momento que quando começa a operação, você fala assim, mas olha só, eu acho que eu podia diminuir isso aqui, podia deixar mais econômico aqui, a gente podia escalar mais ele aqui e tal. Aí você começa a perder o foco, qual era o propósito inicial? E o propósito da Maxinutri... O porquê? O porquê ela existe é para trazer soluções para as pessoas no dia a dia. Então, acontece, olha só, basta a gente ouvir as ligações que nós recebemos da empresa. Basta a gente deixar o nosso saque todos os meses apresentar para a gente um relatório de todas as sugestões vindas dos nossos clientes e consumidores. E vem? Vem muita. Então, eu digo o seguinte, muitos empresários deixaram de ouvir a pessoa mais importante do mundo. É quem compra o seu produto ou usa seu produto. Aí é o seguinte, aí teu produto perde desconexão. Ele perde referência, ele perde interesse. Entendeu? E isso nós temos muito forte, que é ouvir o nosso consumidor. E aí nós percebemos, por exemplo, que não havia uma solução no Brasil. Há alguns anos existe no Brasil enzimas para quem tem intolerância a derivados do leite. Que é a lactose, entendeu? A lactose é um açúcar do leite. Aí existe uma enzima chamada lactase. E ela se difundiu muito no Brasil e muitas pessoas sabem para que ela serve. Mas olha só, pensa você que até novembro, não de 2023, novembro de 2024, há 1 ano e 3 meses atrás, se você tivesse
E sensibilidade ao glúten, ou seja, seu corpo não produzisse uma enzima para degradar o glúten, você não poderia comer o glúten. Sim. Existe pessoas celíacas que ela não pode, hipótese nenhuma, nem mesmo com essa enzima, porque essa enzima é para quem não produz enzima, tá bom? Então você obtém ela de via oral, externa. Agora o celíaco é o seguinte, ele possui um nível de intolerância como se fosse uma espécie de uma alergia. Isso já nasceu assim, se ele tiver contato, ele tem respostas graves com o produto. Exato. Então, daí nós a gente ouvindo o nosso cliente, o nosso consumidor, falando: por que vocês não fazem um produto para quem não pode comer glúten e tal? Não tinha no Brasil. Nós desenvolvemos um projeto junto com uma empresa da Holanda, fizemos a importação da matéria-prima, fizemos o desenvolvimento do produto. Ele ficou mais de 2 anos em estudo de estabilidade. Depois que foi feita a estabilidade do produto, aí nós submetemos um registro na Anvisa, mais 1 ano. Então, para esse produto chegar na rua, demorou mais ou menos 3 anos e meio para chegar na rua. Isso 3 anos de investimento, né? Porque não é só né? Essa estabilidade mesmo, além de demorar, exige o tempo e dinheiro, né? Exato. E nós tivemos o grande prazer, por isso que está sempre orgulho no nosso negócio. Então nós temos o orgulho de falar que nós somos a primeira empresa do Brasil. Você imagina, olha só, você é convidada para o casamento da sua irmã e você tem intolerância ao glúten. E você vai para o casamento dela... E você é a madrinha, né? E você não vai poder comer uma fatia de bolo do casamento dela. Você sabe o que representa isso? Entendeu? Então eu digo o seguinte, eu falo assim, sabe? Uma cápsula de glutezinho muitas vezes é um pedido de casamento. É você chamar uma pessoa, levá-la para um jantar especial sabe, ser cerceado dessas coisas. Então eu falo que vai muito além. Só quem entende né, a gravidade disso e a importância. Sabe? Então é isso. Então por isso que o nosso negócio é cuidar e nutrir. É isso aí. Muito bacana, gente. E aí, baseado nesse entendimento, né, do que o seu cliente está pedindo, que critérios vão orientar a produção? Como que você decidiu que seriam só suplementos alimentares? Bom, primeiro, o propósito inicial da empresa é cuidar de saúde. E a gente entende que hoje cuidar da saúde é nutrição preventiva. É a prevenção. É a prevenção. A palavra-chave. É isso aí. Então, eu sou um grande adepto. Eu tomo um punhado de produtos todos os dias. Aqui. Quero saber tudo. E aí, hoje nós temos um time muito parrudo na empresa. Então, eu tenho várias cadeiras dentro da empresa na área de pesquisa e desenvolvimento de sistema da gestão da qualidade. Nós temos o total dentro da empresa, acho que 9 farmacêuticos, tantos nutricionistas, na área de engenheiros de alimentos, sabe? Pessoas que vêm de outras indústrias de referência nacional para dentro do nosso projeto. Então, nós temos um time muito, assim... Nós temos um time de Fórmula 1 hoje mesmo, à frente na parte de pesquisa e inovação. Nós somos uma das poucas empresas no Brasil que possui uma certificação chamada FSSC 22000. Essa é uma certificação internacional, entendeu? É uma certificação internacional, tá? Que ela garante que os processos da nossa empresa foram validados através de auditoria por eles, tá? Que eles são seguros quanto a risco de fraude, chama Food Fraud e Food Defense, entendeu? Então, para nós alcançarmos essa certificação, nós passamos mais de 1 ano com uma consultoria dentro da empresa, fazendo diversas adaptações, e quando começou a sequência de auditorias, foram assim... era 1 semana de auditoria, depois tínhamos 3 semanas de intervalo para corrigir alguma coisa, adaptar ou melhorar, entendeu? Depois mais 1 semana de auditoria, ou seja, para sair essa certificação são 3 meses consecutivos de auditorias. Só se você cumprir 100% dos requisitos, você recebe a certificação. Entendi. Essa é a certificação que, se você não tiver ela, você não fornece para o Japão. É assim, uma das sociedades mais altas em exigências de segurança alimentar é o Japão. Então, hoje, com essa certificação, nós podemos fornecer para qualquer país do mundo, tá? E já está fornecendo. Já estamos fornecendo. Hoje, nós exportamos para por volta de 19 países. Temos operações de exportação. Porque lá fora, o que conta são essas certificações, né?
como eles não estão me vendo fisicamente, essas certificações internacionais que garantem que eu sou o que eu digo. Sim, é isso aí. Que a empresa é bacana, que todo esse marketing que está por trás é verdadeiro, é real, né? E aí, como manter o equilíbrio entre a vida pessoal e a gestão de uma empresa de sucesso? É um pouco difícil. É realmente um pouco difícil. O Fernando separa da MaxiNutri? Hoje sim. Mas durante muitos e muitos anos da minha vida, principalmente, estou casado há 15 anos, ou seja, estou junto com a Cíntia, aí um pouco mais que isso, tá? Há 17 anos estamos juntos. Nós temos nossa filha mais velha, Lorena, tem 5 anos e meio, e o Benício vai fazer 4 anos. Então vejam que a gente ficou praticamente 10 anos casados, sem filhos. Mas era uma opção nossa naquele momento. Daí chegou um momento que nós sentimos que a casa estava vazia, estava precisando preencher ela com mais vida, sabe? E aí nesse período foi quando nós nos dedicamos, assim... Tiveram diversos dias que eu e a Cindy saímos 10 horas. Nós chegamos a sair 11 horas da noite da empresa. Eu já cansei de trabalhar ao sábado e domingo. Então, sabe, socialmente é o seguinte, eu sou um pouco, principalmente das mídias, assim, desses, vamos dizer assim, essas plataformas... Exposição, Isso, né? dessas plataformas, assim, digitais, eu sou um pouco distante. Discreto. Mas, na verdade, quem acaba acessando o meu perfil vai ver só viagem, porque lá não posto trabalho, porque eu trabalho demais já, e lá não é o lugar para postar trabalho. Então, é o seguinte... E aí, quem olha vai pensar que eu só viajo também. Mas eu aprendi mesmo ao longo desse tempo tentar equilibrar um pouco mais esses pratos, sabe? Mas foi assim, viver uma fase de cada vez. Então, foi uma fase de muita intensidade no trabalho. Porque eu digo o seguinte, a gente só faz prosperar aquilo que você põe foco, energia. Não tem como algo prosperar sem você botar foco e energia. As pessoas me chamam assim de... Hoje melhorou muito, mas me chamavam de workaholic, assim, era... Sabe, Fernando? É até um pouco demais. E eu olhava para aquilo e você sabe que no começo eu achava bonito, eu achava legal. Depois de um tempo eu comecei a perceber que eu não achava mais legal aquilo. Eu começava a me mostrar e falei assim, Fernando, isso é um desequilíbrio na sua vida. Você precisa ter mais a família perto e tal. Então, hoje eu consigo sair da empresa, eu tenho um botão chamado off, eu desligo ele e eu chego em casa, acabou. Eu sou o Fernando dentro de casa. Daí você é o pai. Eu sou o pai. O marido. Exatamente, é isso aí. Hoje eu administro muito bem isso. As crianças têm esse poder também, né? De nos denunciar. O que estava demais, né? No caso, assim, estava demais o trabalho, né? Mas era necessário. Foi um tempo de construção. Hoje você... Daquele tempo aí de workaholic, né? Exatamente, são fases. E aí mostram também a importância de enxergar a beleza e de coisas tão simples, tão pequenas, que, por exemplo, sentar no chão com as crianças, não é? Eu acho que... todo mundo, né? Mas a gente é uma pessoa antes de filho e uma pessoa depois. Exato, isso é nítido. E depois você, até na empresa, você vira uma pessoa melhor, com filhos. Tô enganada? É exagero meu? Foi quando nós tivemos os nossos filhos que nós tomamos algumas decisões. Por exemplo, nós temos licença maternidade e paternidade estendida na nossa empresa, por nossa conta. Não existe obrigação nenhuma. Mas a gente entende que é muito cedo deixar aquela pequena criança sozinha. Nós temos licença paternidade e maternidade estendida, entendeu? Hoje nós temos pediatra na indústria. Olha só. Então, trouxemos isso, acho que no fim de 2022, isso mesmo. Então, nós temos à disposição de todos os nossos funcionários, entendeu? Para atender os filhos até 12 anos, uma pediatra que pode dar... Então, criança está muito na nossa vida. É isso aí. E é isso que colabora também para o seu colaborador estar tão apaixonado por estar ali. É isso aí. Né? Como que o Fernando cuida da saúde, então? Bom, eu não gosto de exercícios físicos, então não vou mentir que eu sou um grande apaixonado por exercício, que seria uma grande mentira, sabe? Mas eu digo que, mais do que gostar, eu tenho consciência que é importante. Então, eu tenho a minha rotina, vou 3 vezes por semana para academia. Estava indo com mais frequência. No fim do ano, dei uma derrapada, fiquei um tempinho sem ir para academia. Agora estou voltando, já estou indo com frequência certinho e tal. Mas, mais do que exercício físico, eu cuido da minha saúde de outras formas. Então, eu busco muito um equilíbrio emocional, entendeu? Saúde mental. Saúde mental.
sabe? Que seja através de momentos seus, fazerem coisas que te dá prazer, se conectar com pessoas que você gosta. Eu amo cozinhar. Então, na verdade, é o seguinte... Nós estamos numa casa na qual eu preparei ela, sabe, assim, para receber pessoas para cozinhar. Eu acho que talvez uma linguagem de amor minha é assim, servir, entendeu? Nessa parte e tal. É tempo de qualidade, uma parte talvez seja servir. Eu gosto muito disso. Então, é assim, é os momentos. Fora isso, a suplementação, é claro, né? Eu sou, aí assim, diferente de exercício, eu sou um apaixonado por suplementação. Ai, gente, também sou. Me conta tudo, então. O que você usa? Ai, um bocado de começar, coisas. você não usa os 250 produtos da MaxiNutri. Não, eu priorizo, na verdade... O que faz parte da sua rotina? Tá. Qual suplemento? Olha só, o que eu entendo que é um kit básico que não pode faltar na sua vida. Manda. Então, vamos lá. Entenda o seguinte, as pessoas falam muito de ômega 3. E a gente tem uma visão de ômega 3... talvez que ela não é tão profunda, tá? O uso diário de ômega 3, tá? Ele contribui, cientificamente comprovado, gente. Isso é incontestável, entendeu? Incontestável. Na saúde neurológica, no sistema imunológico, no sistema cardíaco, entendeu? De um modo geral, traz equilíbrio para o teu corpo. Então, ômega 3 está diariamente na minha suplementação. Bom, sou homem... Vou fazer 44 anos daqui a uns dias. E aí é o seguinte, o homem precisa, assim como a mulher, ter um cuidado especial com a saúde masculina, que é a próstata. Então, eu tive na minha família, meu avô morreu de câncer de próstata, então tenho na família, então é uma preocupação aí própria, minha, sabe? Assim, é uma preocupação real. Isso. E aí é o seguinte, então há muitos anos inseri no meu dia a dia uma suplementação de licopeno com selênio e zinco. O licopeno é um extrato vindo do tomate. E é o seguinte, é um dos produtos que possui maior capacidade ao longo da sua vida, de modo preventivo, de cuidar da saúde da próstata. Seja ela no envelhecimento, na hipertrofia, que é o crescimento da próstata, esse tipo de coisa. Então, essa dica para os homens, hein? Especial. Então, ômega 3, licopeno. Mas daí ômega 3 eu tomo 5 cápsulas, licopeno eu tomo 3. E aí, na verdade, além de tudo que eu tomo, a gente vai multiplicar pelo tamanho da dose, sabe? Sim. O que não sai da minha vida do dia a dia, eu não abro mão, assim, de uma suplementação para os olhos. Então, eu percebi que vindo para dentro do mundo corporativo, muito tempo eu toco 10 horas de tela por dia, que é computador, esse tipo de coisa. E eu percebi mesmo que nos últimos anos isso veio caindo, a qualidade da visão. Sim. Aí eu tomo também um suplemento à base de luteína, com zeaxantina e selênio, vitamina E, entendeu? Que é um produto para quê? Olha só, a luteína é o único ingrediente hoje do planeta que tem estudos que ela atua na estabilização da degeneração da mácula. Que a mácula o quê? É o tecido que faz leitura, entendeu? Que faz visão mesmo. Sim. Então eu inseri há muitos anos da minha vida a luteína para a saúde dos olhos. E isso, as pessoas todas que tomam relatam até diminuição, pouca no caso, né? Mas diminuição de grau. Exato. De óculos. Eu estou há muitos anos, há mais de 10 anos, estabilizado a menos de 2 graus. E está estabilizado, não avançou mais. Talvez possa ser o produto? Pode não ser, não sei. Talvez seja um conjunto de coisas. Né? Com certeza creio que sim. Ajudou a estabilizar. Então nós temos o ômega, licopeno, luteína. Eu tenho uma vitamina suplemento de A a Z. Tomo todos os dias. Tomo uma vitamina C, eu acho bem importante. Ela tem benefícios muito para a pele, que a gente fala-se muito pouco. Colágeno, Exato. Além da imunidade. Né? Exato. Imunidade, estimulante da produção de colágeno, esse tipo de coisa, sabe? Então, aí eu tenho outros que eu suplemento em períodos. Entendi. Suplementação de magnésio durante um tempo, uma suplementação mais voltada à qualidade cognitiva. Então, essa faz mais parte do meu dia a dia, a saúde cognitiva. Eu não abro mão, tomo todos os dias também coenzima Q10. Sim. É um potente antioxidante, cuida muito da saúde cardíaca, entendeu? E tal. Então, olha, e mais algumas outras coisas que eu insiro no meu dia a dia ali e tal.
É importante só a gente ressaltar que o que ele está dizendo aqui, que usa, são suplementos que todo mundo pode usar. Não necessariamente precisam de prescrição médica, mas enfim, se você já tem algum problema de saúde, né, lógico que é válido perguntar para o seu médico. Por que a gente suplementa, né, Fernando? Porque a nossa alimentação hoje já não é mais como 30, 40 anos atrás, né? A qualidade, mesmo daquilo, das vegetais, das hortaliças, mesmo sendo produtos orgânicos, o melhor que você tem, a quantidade ali dos minerais, das vitaminas, hoje é inferior do que 30 anos atrás. E olha só uma coisa interessante. A FAO, que é a Fundação das Organizações Unidas, a FAO, tem um artigo publicado, um artigo científico, está lá no site da FAO isso, que 98% da população não ingerem diariamente as quantidades mínimas necessárias desses microelementos que participam o quê? Desde os processos de produção de hormônios, metabolismo de carboidrato, proteínas, neurotransmissores, gordura, tudo, entendeu? Então, gente, isso é ciência, isso não é um achismo, tá? Só para você ter uma ideia, somente 25% das mulheres ingerem diariamente a quantidade necessária de cálcio. Só 25%. Outros 75% não consegue alcançar através da alimentação, porque a gente está diminuindo cada vez mais a ingestão de leite, derivados lácteos e tal tipo de coisa, entendeu? No caso da mulher, o ferro, né? Porque menstrua e é isso aí. Então, faz tudo que você falou, está tudo conectado com o propósito da MaxiNutri, né? Essa consciência corporal e inclusive mental alinha com o que a MaxiNutri tem trazido para o mercado e para a realidade do brasileiro, né? Da população em geral, né? É isso aí. Recentemente você realizou um sonho pessoal em adquirir um carro excepcional. Conta sobre essa experiência e como esse momento especial se encaixa na jornada pessoal e profissional. Como você equilibra as conquistas pessoais com a visão e os valores que norteiam a MaxiNutri, especialmente quando se trata de inspirar outras pessoas em busca de saúde e bem-estar? Pois é. Então é o seguinte, eu digo que a minha vida profissional, ela alcançou um nível de realização pleno, sabe? Eu olho para esse projeto e me sinto plenamente realizado, vejo que a gente está construindo um bom legado, as pessoas que estão com a gente gostam do projeto, sabe? Os volumes que a gente tem hoje no mercado mostram que a marca está dando aderência, ela tem respeito, ela tem tal. E aí chegou um momento que eu precisava, eu queria atender umas necessidades lá do Fernando. Do Fernando, o eu. Chegou o meu momento. Chegou o meu momento, sabe? E aí é o seguinte, a minha vida toda, mas desde quando eu me casei, eu já falava pra Cintia, nossa, eu tenho um sonho em ter um carro. E aí eu falava pra ela assim, mas eu acho que eu nunca vou ter a coragem de comprar. Naquela época eu achava que não teria capacidade financeira. Sim. Porque era um carro de um valor bem considerável e tal, não sei o quê. E aí o seguinte, o tempo foi passando, e aí chegou alguns anos da minha vida que eu já tinha condições de ter ele. Sabe, Valéria, há alguns anos já tenho condição de ter ele. Financeiramente, ele não me prejudicaria em nada na minha empresa. É um recurso meu, próprio. Sim. E tal. Sabe? Mas ainda não tinha tido a iniciativa de comprar ele, porque eu ficava assim, sabe aquela coisa? Um dia eu vou comprar. E eu ficava conduzindo isso como assim, um sonho distante. Mas chegou uma época na minha vida, agora há um tempo atrás, que eu coloquei uma data para ele ser realizado. Entendi. Então ele era um sonho, era um desejo, e há alguns anos atrás eu botei uma data. Porque eu tenho um propósito como empresário. Eu quero, agora, em 2030, daqui mais 6 anos, 7 anos, entendeu? Eu quero fazer o quê? Eu quero, na verdade, sair da operação da MaxiNutri. Não quero deixar de trabalhar lá, mas eu quero ir para a empresa e eu não quero ter mais um papel colaborativo nela, operacional nela. Eu quero
ir lá e passar pelas áreas e tal. Ser o mentor. Exato. Eu quero ir para um papel de conselho, alguma coisa assim. É um desejo. Eu vejo que a hora que eu consegui fazer isso, aí eu terminei a minha jornada, que foi começar o negócio, passar por muitas dificuldades, tornar ele próspero e fazer o quê? Fazer a transferência, a transição dele. Sim. Aí eu sinto que eu fechei o meu ciclo. Aí eu falava o seguinte, quando eu fizer 50 anos, eu vou comprar esse carro e aí ele é o seguinte, ele é meu presente como diz, o dia que eu vou aposentar o meu e-mail da empresa. Fala isso pro pessoal, eu quero aposentar o meu e-mail. Eu vou estar aqui dentro, mas não vou ter mais o meu e-mail. E tal, não sei o quê. E aí aconteceu uma situação conosco, agora em outubro do ano passado. Nós fizemos uma viagem, entendeu? Eu estava com toda a minha família, pai, mãe, sogro, sogra, nossos filhos e tal. E era uma viagem que tinha também um propósito espiritual. Nós fomos fazer Israel. E eu estava lá em Jerusalém. Eu estava no dia 7 de outubro, num sábado, Tô arrepiada, quando houve o ataque a Israel. E aí era o nosso último dia da viagem. Eu já tinha feito Egito, Jordânia. Era uma viagem assim, sabe? E a gente foi lá, visitamos lugares lindos, onde nasceu Jesus Cristo, sabe? Onde ele passou, onde ele viveu. A gente viu muita coisa linda lá e tal. E aí, o último dia, nós íamos fazer Jerusalém, eu ia conhecer o Santo Sepulcro, ia fazer a Via Dolorosa, o Muro das Lamentações. E naquele dia, nós estávamos na recepção do hotel, era 8 horas da manhã, esperando. A nossa guia chegou e falou, olha, hoje nós não vamos sair mais. Mas o que aconteceu? Ela falou assim, então, nós estamos tendo aqui alguns acontecimentos na cidade e eu acho que vai ser mais seguro ficar no hotel. E a gente não estava sabendo nada do que estava acontecendo. Em poucos minutos, o vigilante que estava na porta do hotel, naquela porta giratória, na verdade, era o segurança, ele se voltou para dentro do saguão, era um hotel muito grande, e ele começou a falar alto e dando sinais pra gente, e ela falou assim, corram. E eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, vamos pro subsolo. E eu catei meus filhos, e aí é o seguinte, e me bateu uma sensação de desespero, de sensação de falta de controle, que eu falei assim, o que está acontecendo? E por um momento eu pensei, sabe o quê? Eu falei, deve ter um atirador na rua, porque o cara veio correndo da rua, segurança, eu falei assim, ele está se protegendo. Sim. E a gente foi pro subsolo do hotel e tal, e lá ficamos o total de 6 horas. Tinha muitos outros brasileiros com a gente lá, sabe? E tal, e aí é o seguinte, depois de algum tempo lá embaixo, eles voltaram e trouxeram para nós informação. É o seguinte, hoje às 6h30 da manhã, o grupo Hamas, a partir da faixa de Gaza, começou a fazer um grande ataque contra o Estado de Israel, desde Tel Aviv a Jerusalém e tal. E aí é o seguinte, já foram jogados para cá até agora 2.200 mísseis. O nosso exército está agora começando a sair para a rua, tomar as fronteiras e tal. E nós ficamos 6 horas nesse abrigo. Daí depois, quando o exército tomou já as fronteiras, as divisas, mas muitos desses, vamos chamar de terroristas, entraram dentro do país por paraquedas, eles estavam nas ruas. Bom, vocês devem ter visto isso. Sim, a gente que estava do lado de cá, a gente só com os olhos em vocês lá, Exato. Pensando o que está acontecendo, né? E aí, naquele momento, o seguinte, o pessoal falou para nós, olha, agora vocês já está seguro, vocês podem subir para os quartos. Eu estava no 18º andar. Ele falou assim, vocês vão para os quartos, arrumem suas malas, fiquem de roupa e mantenha todas as portas dos quartos abertas. Nossa. Essa era a recomendação. E isso foi tipo assim, 1h30 da tarde. Nós não tínhamos comido, estava tudo fechado e não tinha mais comida. O restaurante do hotel fechou, tudo fechou. Entendeu? Cenário de guerra. Cenário de guerra. E aí o seguinte, a gente escutava as sirenes na cidade, porque cada vez que havia um ataque, Sim. então tinha a sirene. E eles têm um sistema lá de chama domo de ferro, que é um sistema antiaéreo de interceptar esses foguetes, de proteção. Mas alguns desses foguetes caíram na cidade. A gente teve a oportunidade de uma das pessoas que estava com a gente no hotel filmar da janela do nosso hotel um desses mísseis. Eu não vi, mas ele filmou da janela do nosso hotel e daí a gente compartilhou, nós vimos isso. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Eu estava lá com a minha família e comecei a pensar, nossa, tudo que eu não fiz. Tudo que eu não fiz, sabe? Todos os fins de semana de trabalho, todos os tempos ausentes, tudo isso daí, eu senti por um momento uma sensação de impotência tão grande. E de ver que a minha família estava dentro daquele cenário. Correndo um risco, e que todo o sucesso financeiro que a gente alcançou na nossa vida não resolvia nada naquele momento. Sim. E aí o seguinte, é como
talvez seja muito parecido. Eu não quero associar, meu Deus, ou banalizar essa situação, mas uma pessoa que passa por um cenário de quase morte, por uma doença grave, Sim. ela ressignifica a vida dela. E eu, naquele momento, eu me ressignifiquei aquilo. E aí eu lembro que eu cheguei pra Cíntia, no dia 7 de outubro, falei pra ela, eu tomei uma decisão. Eu vou realizar um sonho. Ela falou, já sei, você vai comprar o carro. Eu falei, vou. E aí eu antecipei aí em 7 anos aí a aquisição do carro dos meus sonhos. É isso aí. Porque estava planejado assim para o quê? 50 anos? Exatamente, era isso aí. É o meu presente de 50 anos. Antecipou. Eu falei, não, pra que esperar? Eu vou começar a viver ele. E você sabe que é uma linha muito tênue, assim, é muito perigoso isso. Eu me preocupei bastante com o que as pessoas iam pensar. Sabe? Tipo assim, olha só, o Fernando agora tem sucesso financeiro na vida dele e agora ele tá ostentando. Nossa, sabe, é um incômodo. Eu falo pra você que eu tô ainda aprendendo a lidar com isso, para como as pessoas vão ler isso, qual é a interpretação delas. E aí é o seguinte, eu falei, eu vou fazer uma postagem. Daí eu fui pro meu Instagram, botei uma foto minha na frente desse carro e contei uma história. Eu falei, gente, esse carro que vocês estão olhando, esse carro reluzente, ele é o seguinte, ele é a realização de um sonho, de uma vida toda, de muitas trocas, muitas coisas que a gente abriu mão, sabe? Muito, e tal, não sei o quê. E falei o seguinte, e eu quero que ele não seja para você uma exibição, que ele seja para você, essa imagem aqui, ela seja uma inspiração para a tua jornada. E foi surpreendente a quantidade de pessoas que interagiu comigo, assim, e não teve um único que não foi assim, cara, parabéns, você é merecedor. Então, não que eu tava esperando aquilo, mas eu tive uma chancela, tipo assim, Fernando, eu acho que o que a tua família tá fazendo, a família Maxinutri, os valores que vocês têm, as pessoas estão percebendo que é autêntico e é isso aí. E que você é merecedor, né, do que você conquistou. Não foi por acaso. A trajetória toda, o processo todo, com todos os desafios e crises, enfim, né, vencidas. É engraçado como que a gente, na cultura do brasileiro, isso ainda é real, né? De qualquer coisa que você compre ou que você mostre exteriormente, as pessoas julgam. Você é marginalizado, né? Marginalizado às vezes. Como ostentação. Enquanto que lá fora é justamente o contrário. Você é parabenizado, né? Até por uma camiseta, às vezes, que alguém acha legal. Pô, legal sua camiseta. Que legal que você tem condições de comprar, né? A gente tinha até que trabalhar nisso, assim, pra gente poder mudar essa ideia, né? Essa cultura. De ficar feliz pelo outro. Porque quando eu fico feliz pelo outro, eu tô abrindo a minha possibilidade também para conquistar. Exato. Enquanto você ficar olhando com inveja e ficar olhando com julgamento, né? Pô, o cara foi lá, comprou. A cor do carro foi por causa da empresa? Na verdade... eu tinha tanta curiosidade de perguntar isso. Tá. Eu tenho um carro verde agora, né? Meu filho chama ele de Hulk, eu chamo ele de Kryptonita, porque é um carro verde metálico, cintilante, uma cor assim que você sai no sol, é impossível não perceber ele. Ele não é verde por causa da cor da Maxinutri, é que a minha cor de paixão é verde. Já era. Então é isso daí. Então a Maxinutri é verde porque eu sou verde, e o meu carro acabou sendo verde também, é isso daí. Nossa, é demais. Para encerrar, eu queria só lembrar aqui, gente, que a gente falou dos suplementos, falou de toda a linha até da Maxinutri, né? E toda essa linha da Maxinutri você encontra na PharmaShop. Já aproveito, né, para dizer que, além da parceria aqui com a Maxinutri, a equipe da PharmaShop que me apoia nesse projeto. A PharmaShop é uma farmácia completa, com insumos ali, todos para a saúde, para o bem-estar. A gente acredita realmente, né? Tudo isso que a gente conversou aqui fez muito sentido para mim. Os valores que você demonstrou aqui, eu compartilho. E lá na PharmaShop a gente também busca esses valores de equipe, de incentivar no cuidado com a saúde, de acreditar, né, que a gente pode fazer a diferença, inspirando todo mundo que nos rodeia. E agradecer, então, a PharmaShop por apoiar esse projeto e
Sem a Farmashop, isso não estaria acontecendo. Então, Fernando, para a gente encerrar, queria que você me falasse como que você enxerga os novos empreendedores e que conselho, né, estando no Brasil, que conselho você daria para quem está começando a empreender, para quem está acreditando aí numa trajetória empreendedora? Olha, o que eu posso falar? Fácil não é. Não, fácil não é, exato. Mas se você inverter os valores que vão conduzir o teu objetivo para alcançar esse sonho, vai dar errado. Como assim? Olha só, entenda. Volto a falar. As coisas que prosperam é aquelas que a gente põe energia, dedicação e que a gente quer de verdade. Entendeu? Então é o seguinte, muitas vezes nascem negócios, inicia-se uma carreira profissional porque o foco é por dinheiro. A gente precisa entender que o dinheiro é a consequência daquilo. É a consequência. Então é o seguinte, se você está pensando em iniciar uma carreira profissional, uma atividade nova, um novo negócio, pelo dinheiro, eu tenho a convicção que está errando. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aquilo vai ser próspero se for a tua paixão. Então, todos os dias... Na verdade é o seguinte, eu me classifico como um verdadeiro incansável, sabe? E inconformado. Eu tenho um nível de inconformismo muito grande. E isso é pesado, tá? Pra mim. É pesado para as pessoas que trabalham comigo. Por quê? Eles falam assim, pô, a gente chegou em 85%, não tá ótimo? Eu falei assim, tá ótimo. Mas é o seguinte, mas vamos pensar o seguinte, o que a gente podia ter feito para esses 15% ainda ter chegado? Eu falei, pô, mas é sempre assim? Eu falei, cara, mas tem os 15%, 85% a gente já fez, vamos focar nos 15% a mais. E aí isso é exaustivo, sabe? Pra gente, pra equipe e tal. Mas não tem jeito, sabe? É muita resiliência. E eu vejo o seguinte, a resiliência tá muito baixa hoje em dia. Sabe? E é um exercício muito importante. As pessoas desistem rápido, né? Mas muito rápido. Eu faço um convite para você que está nos ouvindo, vai entender ao fundo o que é a palavra resiliência. Se você praticar resiliência na sua vida, entendeu? E tiver foco, eu tenho certeza que vai ter sucesso. Eu tô falando sério. Vai longe. Vai longe, mas é tempo, não é do dia para noite. Nós estamos agora fazendo 17 anos de empresa e a minha carreira profissional começou em 2001, entendeu? Então, eu tô com 24 anos de carreira profissional, mas se eu contar desde quando eu comecei a trabalhar na farmácia e a faculdade, de 92 para cá, gente, eu vou fazer 44 anos e tenho 32 anos que eu saí de casa e falei, vou começar a fazer alguma coisa na vida, entendeu? Tijolinho por tijolinho. Exato, é isso daí. E tenha pessoas boas do seu lado, porque é o seguinte, ninguém faz nada sozinho. O Papai do Céu nos abençoou muito e colocou pessoas extraordinárias na nossa vida que vieram construir isso junto. É isso aí. Você atraiu, né? Com tudo que você falou aqui, eu só posso te dizer que eu já admirava a história de vocês, a história da sua família, os valores, a história da Maxinutri. Eu já recebi a visita de várias pessoas que foram até gravar um episódio, foi toda a equipe do marketing da Maxinutri e mais umas meninas que trabalhavam na produção, foram tudo lá para a farmácia e a gente vê a alegria delas em estar realizando, né, o propósito delas ali. A Andressa, que é a responsável lá pelo marketing de vocês, a gente conversou bastante naquele dia e eu pude sentir que realmente tudo aquilo que é uma propaganda, às vezes as pessoas falam, né? Assim, isso é só propaganda. Não era. É lindo de ver o brilho nos olhos. Né? Então, parabéns pela sua trajetória, tudo que você conquistou. Eu espero que isso seja só mais um capítulo, né? Para mais um futuro ainda mais brilhante que vem por aí. É isso aí. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em estar aqui hoje, por ter aceitado esse convite, né? Que lá atrás eu até usei a Cíntia. Falei, me dá uma força aí para ver se ele aceita. Porque, como você falou, né? A gente vem de uma cidade pequena e muitas vezes as pessoas não acreditam que pode sair tanta coisa boa, né? De uma cidade pequena.
como é esse caso de sucesso da MaxiNutri. Né? Olha, sou eu que agradeço, mesmo pelo convite, ter a oportunidade de fazer esse bate-papo. Muito bacana. Foi muito legal. A maior preocupação, agora eu vou te confidenciar uma coisa, a maior preocupação desse bate-papo era como contar essa história e de forma alguma tentar, sabe, ser assim, arrogante, austero e que as pessoas entendessem que não vim aqui para contar uma história de um super cara, não, eu vim para contar a história de alguém que venceu. Que saiu de casa e fez o trabalho certinho todos os dias e tá aí o resultado, entendeu? Então que pode ser possível para qualquer um, isso aí. É isso aí. E foi possível e é. E assim concluímos mais um episódio especial do Podlight, onde exploramos a saúde por uma perspectiva única e inovadora com o Fernando, o visionário por trás da MaxiNutri. Eu espero que você, assim como eu, também tenha se inspirado e adquirido insights valiosos. Estamos aqui para informar, inspirar e mostrar que a jornada pela saúde pode ter várias formas. E você só precisa encontrar os parceiros certos para trilhar esse caminho. Agradeço também a você, ouvinte, por estar aqui comigo e a toda a equipe aqui, o time, e mais uma vez ao Fernando. Sem vocês, nada disso faria sentido. Até breve, gente. Obrigada. Até mais. Obrigado. Isso aí. Valeu.